Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreendedores.pt, onde eu basicamente aquilo que procuro fazer é dar a conhecer pessoas com histórias interessantes para partilharem connosco e que nos ajudem a evoluir. Hoje temos a Edith Amorim. Edith, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. A Edith é psicóloga, já vamos perceber melhor o que é que a Edith faz, aquilo que foi o seu trajeto, tem sido o seu trajeto, e vamos perceber que tem coisas muito peculiares e que nos vão dar que pensar. Edith, antes de mais, nós estamos aqui a gravar este episódio num sítio especial porque tu não tens escritório e, portanto, eu queria saber duas coisas já assim para abrir. Porquê é que não tens escritório e como é que tu fazes e onde é que nós estamos, se quiseres fazer este papel de anfitriã. Boa. Antes de mais, obrigada pelo convite. É bom participar nesta comunidade de gente que faz acontecer, como diz um dos outros entrevistados, não é? É verdade, o André Leonardo. Então nós estamos num apartamento ao lado do Yoga sobre o Porto, um espaço muito bonito com uma vista incrível sobre os Clérigos, aqui no Porto, no centro da cidade, que é também um dos lugares onde eu faço uma atividade que não tem nada a ver com a minha atividade séria e profissional de psicóloga que dá formação, que é um espaço onde eu dou aulas de dança, de contacto e improvisação há 2 anos. Que é outra das coisas que faz da minha carreira a coisa mais estranha que Verdade, já lá vamos. E não tenho escritório porque, por opção, muita gente me pergunta isso, não é? Mas então onde é que faz as reuniões? Faço as reuniões basicamente em cafés ou em sítios assim, em sítios bonitos que encontro, em livrarias, e pronto, chamo-lhe Coffees, que é café mais office, e tem funcionado muito bem porque dá para adaptar ao Nós, mundo todo. aliás, já trabalhámos em conjunto na Bewiser, uma empresa que fundei. Foi assim que nos conhecemos, não, aliás, não foi assim que nos conhecemos num evento em que basicamente eu conheci a Edith Amorim, ela era a formadora de serviço, não é? A preletora de serviço naquele caso, e basicamente eu achei tão interessante que no fim arranjei maneira de falar com a Edith e depois acabámos por trabalhar juntos na minha empresa, numa ação de formação. Mas depois, o que é curioso e vem a propósito, é que nós reunimos uma vez de forma mais séria lá no escritório e depois reunimos num café. E eu percebi que tu, depois vou-te seguir nas redes sociais, etc., e tu vais variando de cafés. O que é que tu procuras nesses sítios giros onde vais trabalhando? Bem, eu acho que procuro aquilo que procuro um bocado na vida, que é a inspiração e um sítio, é isso que tenha uma vibração boa para trabalhar, vibração no sentido de fervilhante. Então tem que ser sempre, eu antes descrevia isto como tem que ter uma mesa de madeira, agora temos uma mesa de madeira aqui, tem que geralmente ter boa luz, Wi-Fi, porque comunico geralmente o trabalho é mais com o exterior, e uma atmosfera que seja cativante, que seja inspiradora, que seja leve e onde apeteça trabalhar, é um bocado isso. Mas o que é que acontece? Sentes-te mais inspirada, sentes que ficas com umas vibrações mais positivas? Até que ponto é que o contexto onde tu estás a trabalhar te influencia assim tanto? Eu acho que é a sensação de me sentir conectada, também porque trabalho sozinha, a Thinking Big é one man show, no caso one woman show, então a ideia de estar num café permite estar, a sensação que estás com mais pessoas, mesmo que estejas sozinha na tua mesa, tens sempre gente a entrar e a sair e é uma coisa que dá a sensação, é isso, de movimento, do mundo, e acho que preciso mesmo de pessoas. Muito bem, e tu és licenciada em Psicologia, mas trabalhas na área da Psicologia Positiva. O que é isto da psicologia positiva? Eu não digo mais nada. Sempre a rir, exatamente, é o que é isto? Pronto, se calhar começamos sempre pelo que não é? Okay. Que não é pôr as pessoas todas a andarem com um sorriso nos lábios, nem essas coisas. A psicologia positiva tem a ver com chegar ao melhor de nós como indivíduos, como grupos, como sociedades. É fundamentalmente chegar, se nós tivermos um eixo em que a normalidade, não é? A norma é o ser normal e estar bem, é chegar ao que nos faz excelentes em nós próprios, ou como sociedades. Então é tudo que cabe aí dentro, é trabalhar a criatividade, é trabalhar o uso das nossas forças pessoais, por exemplo, como é que a gente as põe em prática para chegar a mais de nós, não esquecendo, obviamente, as coisas que não funcionam. Portanto, a psicologia positiva não se foca só no que é maravilhoso, foca-se no ser humano como pessoa, não é? A psicologia é a ciência de comportamento animal e humano, só que focamos em como é que nós podemos potenciar-nos, e é basicamente isto. Depois mas isso tem base teórica e tem um lado sério? Ou é só kumbaya? Ou é só kumbaya ou essas coisas todas? Não, porque provavelmente há muita gente que facilmente associa algumas coisas menos positivas a isto da psicologia positiva, não é? Sim. Bem, é facilmente associável à autoajuda, é facilmente associável parece que nos esquecemos de uma parte de nós e andamos só a tentar ser alegres e felizes. A psicologia positiva só tem um mau nome.
puseram-lhe um bad label, foi só, vamos arranjar aqui um nome, psicologia positiva, olha que boa ideia, estavam numa noite de copos, não lhes correu muito bem, mas na verdade isto é uma coisa, é só um foco da parte da psicologia, que é uma psicologia total, não é? Quando estamos a ver o ser humano como um todo. Aqui o nome tem a ver com positiva porque se imagina um eixo entre o negativo, que era tudo que era depressão, luto, ansiedade, que se tratava, onde se focou mais a atenção, a psicologia mais clássica. Exatamente, ou que se associa mais à psicologia clássica, mas a psicologia sempre foi total. Então aqui é o eixo positivo do ser humano, positivo no sentido de chegar a mais. Agora, é uma coisa muito estruturada, a psicologia científica tem muitas áreas de intervenção, desde empresas, a educação, a tudo, até clínica, e tem sempre a ver com linhas científicas muito claras e com muitas regras, com muito estudo científico, há congressos internacionais, há congressos mundiais onde se apresentam trabalhos em várias áreas. Portanto, não se trabalha sobre a patologia, trabalha sobre aquilo que está bem, mas queres levar ao novo nível, é isso? E há também a aplicação da psicologia positiva à patologia. Portanto, há a aplicação, por exemplo, da psicologia positiva à depressão, como tratar através do foco naquilo que já funciona. Que não é o que tu fazes. Que não é o que eu faço. Tu focas-te basicamente nas organizações, correto? Sim, eu foco-me em grupos. O meu mestrado foi em grupos, em Barcelona, e acho que sempre gostei muito mais do trabalho em grupo, com um grupo como uma matéria de trabalho nela própria. Então trabalho sempre com o grupo como ferramenta. Qual é a aplicabilidade destes princípios da psicologia positiva em grupos e na organização? Eu consigo entender, e acho que é muito fácil perceber-se isso a nível individual, e como é que tu fazes o transfer disso para grupos e para empresas, por exemplo? A ideia sempre dos grupos, a riqueza dos grupos é que permite que uns aprendam de outros, não é? E permite muito que estejamos todos em relação e muito mais abertos à diferença, e só na diferença já se aprende muito. A ideia é muitas vezes que os grupos se conheçam melhor, ou seja, as pessoas de cada pessoa daquela organização se conheça melhor. Ao conhecer-se melhor também permite dar-se aos outros, então inspirar no fundo, e depois em ampliar essa riqueza para que possamos aprender uns dos outros, uns com os outros. E tudo isso muito através de dinâmicas em que há partilha, em que há exploração, em que há o questionar o óbvio, que são coisas que para mim são super importantes. E o que é que consegues nos dar algumas coisas concretas, alguns exemplos concretos de coisas que se podem, eu percebo o contexto que acabas de escrever, mas práticas que as empresas podem levar a cabo para potenciarem isto, mesmo sem terem que ter alguém a facilitar este tipo de processos? Boa. Olha, um dos projetos que até fizemos com a vossa empresa, na altura, tinha muito a ver com encontrar a capacidade para reconhecer o que funciona e celebrar. Isto é, por exemplo, uma das práticas que as empresas podem fazer sem precisarem de uma Edith Amorim, de uma Thinking Big ou de qualquer outra pessoa a fazer. São práticas que têm a ver com reconhecer o que funciona na empresa e potenciar o que funciona na empresa. São práticas... E celebrar, que às vezes é fácil esquecermos, não é? Sim. É que são práticas, no fundo, são tudo, se nós pensarmos bem, são práticas do que deveria ser um senso comum. Não é? Mas é só darmos luz àquilo que depois nos pode fazer trabalhar de uma maneira mais harmoniosa, de conhecermos melhor, por exemplo. Porquê é que isso falha? E porquê é que as empresas a certa altura têm que te contratar? Ou porquê é que para chegar a outro patamar é preciso às vezes um elemento externo? Porquê é que é o quê? É o dia a dia, aquela voragem dos dias que nos fazem esquecer de alguns princípios básicos do bom senso, como dizias há pouco? Ou é outra razão qualquer que nos afasta da luz? É uma boa pergunta, de porque é que isso falha? Eu acho que falha pela mesma razão que nós deveríamos saber que se casamos com alguém, deveríamos nutrir a relação todos os dias, não é? E deveríamos dar beijos todos os dias e fazer jantarinhos engraçados com uma velinha, e falha-nos, não é? E a certa altura estamos todos a comer em frente à televisão e a ver... E acho que falha pela mesma razão nas empresas, porque entramos na aborígene dos dias loucos e na produtividade. A psicologia positiva também se foca, obviamente, em potenciar a produtividade, não é? O que queremos todos é a mesma coisa. Agora, é só um relembrar de, há uma parte humana, há uma parte social, há uma parte de contexto, que se nós não cuidarmos, não vamos chegar a lado nenhum, no fundo. Então é um bocado, muitas vezes eu tenho a sensação que o meu trabalho lá é mais um mind shake, de pegar na cabeça das pessoas que estão na formação e dizer: ei, lembram-se de o quão bom nós podemos chegar a ser? E as pessoas dizem: pois, realmente. E porquê que achas que a certa altura nas empresas, e talvez como pegando não estavas a dizer, no tal relacionamento pessoal que também há, o que é que leva a que de repente as pessoas entrem todas, e se calhar sem se darem conta, porque o dia de hoje é mais ou menos parecido com o dia de ontem, o ontem não é assim tão diferente do anterior, mas que as organizações a certa altura, com alguma facilidade, eu arriscaria dizer, se deixem levar para esse tipo de dinâmicas menos positivas? O que é que acontece? E como é que se pode evitar que isso aconteça? Eu acho que uma das coisas para mim principais é o parar para pensar.
mas isso como em tudo na vida, não é? Porque é que fazes o que fazes? Eu cito muitas vezes a Pina Bausch, como, não é, o processo criativo da coreógrafa Pina Bausch, que questionava de como és o que és. Eu acho que essa questão de porque é que és o que és, como é que és o que és, para mim é a chave do que ela chamava o sentir mais. E acho que isso é fundamental, é cada dia fazermos uma espécie de assessment, quase no início e no final do dia, como se fôssemos uma empresa unipessoal, de onde é que eu quero ir, se eu estou no caminho certo daquilo que eu quero fazer de mim ou não, e a mesma coisa aplicada às empresas, aplicadas às sociedades, é o questionamento, é cada dia nós questionarmos se estamos no lugar daquilo que queremos, de onde nos queremos aproximar, no fundo. E para mim este sentido crítico, este tempo para parar, para mim acho que é o que mais falha. Como é que tu, já agora fazendo aqui uma incursão, depois voltamos atrás, mas como é que tu paras para pensar na tua própria vida? Para mim é assim uma prática cotidiana mesmo, eu sou muito acelerada por natureza, tenho sempre a cabeça com 1000 ideias, mas eu começo sempre os dias, eu estava há bocado a dizer que sou muito acelerada e que estou sempre cheia de ideias e que quero muito partir para a ação. Mas eu sinto que se não começar amanhã com uma lista de to-dos feita num post-it ou feita na agenda, de papel, sempre em papel. Fazes logo de manhã ou fazes no dia anterior? Faço de manhã. Se tiver coisas para acrescentar no dia anterior, vou acrescentando, tipo, não posso esquecer amanhã de... Mas para mim é coisa de parar de manhã para perceber como é que vou começar o dia, até porque a energia pode mudar, não é? Sei lá, acordas com imensa energia criativa ou acordas num dia muito estruturado. Então naquele dia decides tratar de tudo que é o assunto chato, não é? Se não acordas num dia estruturado não vale a pena. E eu ligo muito a isso. Eu ligo imenso a qual é o meu... Energia, não esotericamente falando. Mas acordas e tentas perceber qual é a energia com que estás? É isso? Sim. E ages de acordo com isso? E ages de acordo com isso. Se eu estiver num dia extremamente focado de hoje é para resolver coisas, se calhar vou dar prioridade às tarefas que são muito mais de resolução burocrática. Se estiver num dia absolutamente efervescente, não vou quebrar o flow de criatividade a tratar de faturas, se calhar faço-os ao fim da tarde. Então começo o dia muito nesse assessment, não é? Que não é uma coisa, não fico em frente à janela a observar o mar, a dizer como é que eu me sinto. Mas é uma coisa imediata que te acontece ou tu acordas já com esse foco de pensares como é que estás? Tens alguma prática para perceberes isso? Sim, acordo com foco, eu acordo já muito ativa na cabeça, para mal dos pecados do meu companheiro, mas depois eu tenho um bom tempo de pequeno almoço, por exemplo, e isso ajuda imenso. Para mim o tempo de pequeno almoço com uma grande taça de cereais que vai mais ou menos até aqui, de porridge, feito de aveia, assim com muitos frutos, para mim é assim o ritual da manhã, e durante esse tempo é o tempo onde eu acesso mais ou menos como é que estou e o que é que vou fazer durante o dia. Ao fim do dia tento fazer a mesma coisa, tento que haja sempre uma espécie de tempo. Mas tipo, já estás a tomar o teu pequeno almoço com papel e caneta ao lado e a fazer notas? Muitas vezes sim, ou a ler, por exemplo, mas é tempo de evasão, é tempo em que o meu cérebro não está a produzir nada, é um tempo para mim, e ao fim do dia tento que haja também um tempo para mim, não tem que ser a beber, lá está, não tem que ser a ideia romântica a beber um chá numa poang maravilhosa, mas é aquele tempo em que porque que o dia valeu a pena. E outra das coisas que faço muito, e é uma das práticas da psicologia positiva, não a faço por causa disso, já fazia há algum tempo, lembro de fazer isso desde adolescente, é o chegar ao fim do dia e pensar porque é que este dia valeu a pena. Esta pergunta vem muitas vezes à cabeça, de pois valeu a pena porque encontrei este amigo, ou valeu a pena porque consegui resolver esta coisa. E o que é que tu ganhas com essa reflexão diária? Eu acho que eu tenho muito claro que é a sensação de que eu podia morrer hoje e estava satisfeita. Essa sensação de tenho tudo limpo, nunca há uma mensagem que eu não enviei ou alguma coisa que eu não disse a alguém, tenho tudo limpo, tenho tudo em dia. Mas tu zangas-te com pessoas? Já, tenho uma ficas com... Não. Mas deixas assim coisas pontas soltas e tipo despedes-te de alguém assim com zangada ou evitas fazer esse tipo de coisas? Não, estou a pensar, por facto, naquele exercício que me parece muito interessante de, ok, podia morrer agora e está tudo bem, mas se tiveres acabado de ter uma discussão com alguém por uma parvoíce qualquer, se calhar isso não morrerias bem. E portanto evitas fazer chegar a esse tipo de momentos, ou se tiveres, porque explodiste e logo a seguir vais tentar resolver. Como é que... Eu não tenho muito orgulho nessas coisas, então se eu achar que foi uma asneira, tenho muita capacidade de, olha, fui uma trenga desgraçada, desculpa lá. Então não tenho nada de orgulho, não levo coisas, mas se me zangar é porque eu sinto que tinha que zangar, então preciso desse tempo de zanga. Então se eu morresse, então se eu morresse zangada é porque a zanga ainda não tinha passado, mas não tenha passado. E está tudo bem, porque faz parte do processo. Sim. Mas isso acontece-me com a tristeza, e por isso é que eu falo muitas vezes a psicologia positiva, não andamos todos felizes, andamos utanas felizes, não é? Muitas vezes ando com uma telha desgraçada e dura-me um dia, mas eu dou o espaço à telha e preciso muito de, hoje estou triste, então hoje é um dia triste. E quando acaba a tristeza, também felizmente acaba depressa, mas quando acaba a tristeza passa-se outra coisa. E não achas que, porque há uma série de truques para se ativar o estado de espírito, o estado emocional, tu és adepta desse tipo de práticas ou
ou não, é mesmo deixar a coisa digerir quando, naturalmente, e o tempo que tomar, ou pelo contrário, fazes uso de algumas práticas que possam acelerar o processo? Eu acho que depende do tipo de emoção. Se é uma emoção que eu acho que me seja beneficiosa, tipo a tristeza, a raiva, a angústia, eu acho que esse tipo de coisas nutre cá dentro, não é? Nutre, tem uma razão de ser e nutre. Todas as emoções têm um lugar no espectro emocional das coisas, não é? Tipo arco-íris, precisamos do cinzento. Agora há coisas, tipo a autocomiseração, aí não leva a nada. Não te dás tempo para isso? Aí evitas. Tento não dar tempo. Aí sim uso técnicas, aí uso, por exemplo, a leitura. Há um autor que eu adoro, que é o José Tolentino Mendonça, que me leva assim o espírito a dizer onde é que eu estava metida na autocomiseração ou, sei lá, ou nas invejinhas do dia-a-dia. Eu não sou muito dada à invejinha, mas se tiver uma espinha de inveja, é uma das coisas que vou dizer, não, a esta não vou dar lugar. Okay. Portanto, eu acho que na minha palete tem palete das emoções que não são yuppie, felizes, mas às quais eu dou lugar, e depois as emoções que não servem para nada, aí sim tento dizer. Eu estou a perguntar isto não só para que te possamos conhecer melhor, mas também para fazer aqui alguma ligação entre aquilo que é a prática, enfim, de alguma forma da psicologia positiva, vamos pôr assim, na vida pessoal e aquilo que pode ser a vida das organizações. Tu trabalhas com a empresa e, portanto, vais vendo cenários diferentes, circunstâncias completamente dispares. Tens algum tipo de receita ou como é que tu adaptas a tua intervenção a cada empresa onde passas? Eu não tenho propriamente muitas receitas, é verdade que não. Acho que a principal eu levo sempre, quando vou fazer uma intervenção numa empresa, gosto muito de ouvir a pessoa da empresa, perceber o que é a empresa. Então essa escuta de eu não vou contar nada, eu vou ouvir o que as pessoas têm para dizer, qual é a realidade delas e depois vou-me adaptar a elas. Então a primeira parte é essa, até porque me inspiro muito no que é o Design Thinking, ou na abordagem Design Thinking, cuja primeira parte é a empatia. Então ouve e não julgues. Então isso sim é uma receita, no sentido é uma fórmula de primeiro ouço e depois penso o que é que vou fazer. E depois a nível de intervenção é muito jogar com o grupo que está à minha frente. Obviamente que tenho template. Eu diria mais uma caixa de ferramentas, não é? É onde eu levo uma série de post-its, canetas, e isso também a nível mental, e depois chego lá com propostas e deixo que seja o grupo quase a formular o que é que necessita e adapto-me ao que o grupo necessita. E deixa-me fazer agora aqui um pouco o papel de advogado do diabo. Este tipo de intervenções não pode às vezes criar aquela ideia de que nas empresas tem toda a gente que se dar muito bem, toda a gente ser quase amigos e ser tudo muito alegre e tal. Eu já fizeste de alguma forma alguma referência que não é exatamente isto, mas como é que no fundo o que eu queria perceber é se às vezes não caímos um bocado e não é uma questão da psicologia positiva, no limite, é uma questão agora da forma como provavelmente se pensa mais a nível geral, que tem que ser tudo muito amigo na boa, etc. Quando há coisas muito hardcore que acontecem, nomeadamente na vida das empresas, e é mais ou menos incontornável. Por exemplo, a perspectiva hierárquica, que dependerá um bocado das empresas, mas mais à esquerda, mais à direita, tende a haver, e portanto as pessoas têm que saber adaptar também a isso. Onde é que é o equilíbrio entre esta ideia mais romântica das coisas e aquilo que depois na verdade tem que acontecer? Eu acho que uma parte importante nas formações há sempre muito espaço para se partilhar e falar. E o partilha não é aquela partilha de vamos dar as mãos e dizer, mas é muito falar desde o sentir. E há muito espaço para se dizer o bom e se dizer o que não tão bom. E eu acho que é fundamental que haja o conflito, acho que é fundamental saber onde é que há os pontos negros, acho que é fundamental que as pessoas possam dizer as coisas verdadeiras assim na cara. Às vezes não é propriamente a coisa mais fácil de levar, mas nas formações, por exemplo, em grupo, acontece muitas vezes de ok, como é que isto a ti te ressoa? Estás a ouvir uma coisa que não te é muito agradável ouvir. Não é? E trabalhar muito o ego também se trabalha muitas vezes o ego em grupo, pronto, estamos aqui a dizer coisas que não são agradáveis de ouvir, onde é que a gente encaixa? Mas acho que é fundamental que o não bom venha à tona. Até porque muitas vezes há muitas formações que procuram ajudar as pessoas de facto a dar feedback, por exemplo, não é? Sobretudo para os líderes, tens que aprender a dar feedback assim, ter consideração pelo outro e tal, tudo muito bem, acho isso perfeito, mas é preciso também ter arcabouço, isso vai-se criando para ouvir feedback. Exatamente. E às vezes dito de maneira que não é o que eu gostava mais. Não há muitas vezes falta desta competência, muitas vezes até já de base das pessoas. O que é que está a falhar? Mais. Sim, agora muita da conversa que se tem vindo a falar sobre os millennials é que eles não sabem ouvir um não sabem ouvir uma recusa, não é? É muito esta questão geracional. E a tua observação corrobora essa ideia ou nem por isso? Infelizmente às vezes um bocadinho, sim. Há muito, eu dou muita formação em Espanha e há Pero es que
que é o sim, mas é que, é muita desculpa de, mas então porquê que não fizeste não sei o quê? Opá, sim, mas eu ia fazer, mas é que nada, tens que fazer. Não é? E às vezes este 2 pares de estalos quase verbal é necessário, e é necessário que as pessoas percebam que para crescermos temos mesmo que apanhar coisas que não queremos e trabalhá-las, e depois fazer, não é? Apanhas uma bola que não era bem aquilo que querias, reformulas a bola e podes devolvê-la, mas precisas de reformular a bola e apanhar a bola, e às vezes a bola é um mau feedback. Então deixa-me voltar a fazer aqui uma incursão na vida mais pessoal, enfim, genérica, porque todos nós somos pessoas que não trabalham em empresa, antes trabalhamos em organizações, não é? O que é que se pode fazer, por exemplo, um pai, ou na nossa vida enquanto somos adolescentes ou jovens adultos, para irmos ganhando essa capacidade de aguentar sem problema feedback ou circunstâncias mais difíceis que inevitavelmente vão aparecer na vida profissional. O que é que se pode fazer? Que sugeres? Ou práticas? Sim, estava a perguntar e estava a pensar assim no momento o que é que se pode fazer. Eu acho que uma das coisas que se pode fazer é a gente pôr-se em situações fora da chamada zona do conforto, não é? A gente pôr-se em situações nas quais não é bom. Não é? Sei lá, eu gosto muito de ambientes tranquilos, então de vez em quando vou sair a uma discoteca. Ou, sei lá, isso por acaso é mesmo muito má. Mas hardcore. Mas é isso, é pôr-nos em, sei lá, eu gosto muito de jogar desporto de equipa, vou ver o que é se eu for fazer uma aula de judo sozinha, por exemplo, mas pôr-nos em situações em que obrigatoriamente eu vou falhar, em que eu vou ser a pior da turma. Eu acho que esta sensação, isto foi uma das coisas com as quais eu cresci muito, de gostar muito em contextos, obviamente que é ótimo a gente chegar a um sítio, se eu danço bem, ir a um sítio onde eu danço é maravilhoso para me poder mostrar, quase, claro. Mas é muito bom se eu danço mal, ser a que dança pior na sala toda, e ver o que é que eu ganho com isso, e acho que era muito bom se os pais, se nós, não é, como sociedade, começássemos a convidar os filhos, os sobrinhos, a dizer, mete-te onde seja complicado. Ao mesmo tempo, digo eu, que é importante percebermos quais são as apetências naturais das crianças, não é? Para as puxar e puxamos por aí, não é? Portanto, o que estás a sugerir, imagino, é não esquecer esta parte, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, criar alguma sensação de alguma dificuldade, mesmo que, porque se calhar a criança nunca vai ser boa numa coisa qualquer, aquela pessoa nunca vai ser boa numa coisa qualquer, mas teve a experiência mesmo de perceber que não era boa. É isso, no fundo? Sim. E que não tem a ver com, às vezes, ser bom ou mau, tem a ver onde nós nos sentimos confortáveis, não é? Às vezes são atividades de, tu gostas muito de campo ou não gostas nada de campo, portanto vamos passar um fim de semana ao campo e ver o que é que acontece. E depois quase fazer o debrief disso, não é? Chegar ao fim do dia e dizer, olha, eu sei que não gostas de campo e nós tivemos o dia no campo, o que é que aconteceu? Fui capaz de identificar uma planta que tinha estudado na escola, porque é o senhor menino marrão que, ok, então vamos pegar por aí. E aí pegamos, por exemplo, nas forças pessoais. E no limite até podes aprender a gostar de uma coisa que originalmente achavas que não gostavas. Muito bem, voltando aqui às empresas, que práticas menos corretas, eu poria assim, é que tu vês de muitas empresas que possam ser, de alguma forma, generalidades e, ao mesmo tempo, também atitudes ou práticas menos corretas dos colaboradores. Consigo fazer entender-me? Ou seja, o que é que tu vês que seja uma prática que se podia melhorar, mas, ao mesmo tempo, que comportamentos é que tu vês dos indivíduos que deviam ser alterados? Eu acho que vejo muitas vezes, como prática da empresa, a falta de tempo para reflexão. E há uma frase, uma expressão que eu até acho que no nosso projeto em conjunto nós falamos sobre isso, que tinha a ver com a sensação de que estão a equilibrar aqueles pratos, aquelas varas que equilibravam os pratinhos, e então andava sempre lá um chinês a tentar equilibrar os pratinhos todos para as varas, os pratos não caírem. Eu acho que esta sensação de urgência de tapar buracos depois inibe o tempo para reflexão, mas para que é que eu estou a fazer andar estes 10 pratinhos? Se calhar com 4 já me chegava, fazia-os andar bem, com calma, foco e já estava tudo bem. Acho que tentamos fazer abanar pratinhos demais, como em organizações, isso é um grande problema, é a falta de visão, de perspectiva. Aliás, a Thinking Big chama-se Thinking Big por essa sensação de necessidade de ver tudo com zoom out, com perspectiva. Isso é uma das coisas que a nível da organização para mim falha. E a nível de colaboradores, acho que falha muitas vezes as pessoas a referrarem-se a um ego e a uma imagem que têm que passar sim ou sim. E depois, dependendo das culturas, há muitas vezes aquela coisa da falta de capacidade de se rir de si próprio. E há muitas vezes o medo do ridículo, de se eu fizer mal, o que é que vai acontecer? Então estas duas coisas aliadas às vezes, dizendo, bem, se tu fizeres mal és humano, pedes desculpa, tentas compensar o erro, tentas tirar o melhor desse erro e quando compões com isso, acho que é um bocadinho isso. E vês diferenças, tu trabalhas sobretudo com empresas fora de Portugal, algumas em Portugal, vês diferenças entre seja colaboradores, seja empresas portuguesas e de outros países?
Eu tenho sempre muita dificuldade em responder essa pergunta, mas mesmo a nível de culturas, dizer qual é a cultura que gostas mais, sou mesmo nada nessas questões. Se calhar não vês nenhum padrão que seja ajustável ao país, porventura, não é? Não sei, se calhar é uma questão minha de ele existir e eu não ser capaz de o ver, porque eu trabalho muito com a percepção de pessoas. Então acho que a única coisa que eu sei dizer é que eu sou bastante espontânea, como já se notou, não é? Então às vezes saem-me palavras em calão para não dizer ainda pior, e que na Irlanda, por exemplo, era um dos países onde eu não podia fazer muitas piadas naughty e nem podia fazer assim muitas conotações meias de se estivermos imaginem a analogia com o flirteio de uma discoteca, ficava a olhar para mim de género, que coisa mais desapropriada. Então esta era assim a grande diferença que eu sei a nível de culturas, mas de resto não consigo dizer muito isso. Mas uma coisa que, por exemplo, eu gostava de perceber, eu acho que uma das coisas que a maior parte das pessoas fica desconfortável, e não sei se tem que ver com a cultura portuguesa ou não, mas gostava de perceber qual é a tua opinião, é com o confronto. Confronto, ou seja, estamos à vontade para estar a discordar, e estar a discordar enfaticamente, no limite, apaixonadamente, e estamos ali com um confronto aceso. Mas não estamos a ficar zangados um com o outro. Exatamente. Claro que pode às vezes demorar mais 2 ou 3 minutos, porque aquela tipa, não sei o quê. Mas eu acho, não sei se partilhas desta opinião, que isso é fundamental. As pessoas poderem estar apaixonadamente a discutir as suas ideias e depois logo se vê para onde é que a coisa vai. Que decisão é que se toma, quero dizer. E parece-me que em Portugal somos mais cautelosos neste confronto do que noutros países em que são mais assertivos. Será verdade? Ou mais uma vez é uma questão de pessoas ou de empresas? Não, agora que falas nisso, faz sentido. Por exemplo, em Espanha, na Catalunha, trabalho muito em Barcelona. Acho que em Espanha há muito esta de se não estou de acordo, não estou de acordo e vou até ao fim e depois a seguir digo joder tío, déjalo, já está. E até já está tudo bem, sim. Se calhar é verdade que há alguns sítios onde isso se torna mais flexível, mais fácil. Não sei se conseguirias generalizar, talvez porque também não tenho tanta experiência assim de trabalhar com empresas em Portugal, então se calhar não ter essa sensibilidade, mas é verdade. Primeiro estou de acordo 100% contigo, que é preciso ser apaixonado para o bem e para o mal, é preciso a gente incendiar-se com os olhos para a paixão e depois também ser capaz de dizer, olha, isto era só um entusiasmo, não estava zangada contigo. E com a mesma paixão, no fundo às vezes, ok, tens razão e exatamente. O meu ego não vai ganhar, não é? Desta vez pelo menos. Exatamente. Não, eu acho que se deixarmos claro numa conversa que não é os egos que estão a conversar, são ideias, às vezes é uma ideia que até evolui e diz, olha, agora que estou a ver a tua até tinha mais piada. E por outro lado, se fores o líder de uma empresa, é mais fácil que a tua paixão se confunda, ou a tua ideia se confunda com uma imposição. Como é que, ao mesmo tempo, se tu achas e se queres defender uma ideia, deves fazê-lo, imagino eu. Como é que um líder deve equilibrar as coisas para, por um lado, dizer aquilo que acha que deve dizer e, ao mesmo tempo, dar espaço ao outro para que possa discordar? Eu acho que, mais uma vez, voltamos à área da educação, e para mim é a mesma coisa com os pais e com a educação. É a sensação de, obviamente, que um pai vai fazer chegar a sua avante, não é necessário que leve a sua avante, senão o filho sai um anarca que não é provavelmente mau, mas pode ser um bocado para a sociedade. Mas é importante que haja o espaço para, olha, isto é a minha opinião, isto é a maneira como eu quero fazer as coisas, como eu sinto que é melhor. Agora, qual é o teu sentir a respeito? E pelo menos tê-lo em conta, pelo menos ouvir qual é o outro lado, o que é que se sente a respeito de... Eu acho que para mim a escuta, mas isso vale para relações de casal, para relações de educação, para relações de organizações, tem a ver com a escuta. Eu posso dizer o que eu quiser desde que dê ao outro espaço para dizer como é que se sente em relação àquilo que eu estou a dizer. Escutar verdadeiramente aquilo que o outro está a dizer, não é? Ok. Não, eu vou ouvir a bela treta que tens para me dizer. Não, isto não conta. Estás de facto mente aberta, não é? E diz-me uma coisa, tudo isto de alguma forma tentas aplicar naquilo que são as tuas, enfim, a tua intervenção nas diferentes empresas por onde passas. Como é que, e eu também já vivi algumas dessas intervenções, podem ser um pouco menos óbvias, ou menos comuns pelo menos. Como é que são recebidas algumas destas práticas nas empresas? Nomeadamente, eu imagino, mas não sei se é verdade, possa ser mais difícil, sobretudo nas empresas mais formais ou com pessoas mais formais. Como é que tu vences aquela dificuldade inicial? Aquela resistência inicial. A cautela, não é? Mas isto, ou o ceticismo. Isso acontece-me quase sempre, até porque eu tenho 1,5 m, não é? Esta cara laroca de quem não tem 37 anos,
e ser mulher também neste mundo de, não é? Vem uma mulher, muitas vezes sou estrangeira, por exemplo, eu dou formação em francês, que não é uma língua materna para mim, portanto, é a língua que eu domino menos, então às vezes vem uma mulher pequenina, com cara laroca, estrangeira, a falar mal a língua, dizendo, o que é que esta me vai contar? E ainda por cima as pessoas entram no setting de formação e muitas vezes há música a tocar também, portanto, é logo tudo muito estranho. Então, isso é o que a reação mais comum que eu tenho, é o ceticismo inicial, ainda por cima são formações baseadas na psicologia positiva, ai meu Deus, então tem tudo para dar mal. Eu acho que as venço sem querer vencer, é muito autêntico e muito verdade, então acho que para mim é muito fácil mostrar que isto é o pacote aparente, não é? E não tenho medo nenhum do que é que possa parecer a coisa ao início, mas depois, e voltamos à pergunta inicial de se a psicologia positiva é uma coisa séria ou não é? Ou se eu venho de um background sério, formal e científico ou não. E acho que é claro que eu parto de uma base que tem bons pés, que tem boas bases, que tem bons conhecimentos. Eu acho que isso é assim com tudo na realidade, acho que a autenticidade que vem de umas boas bases. Mas e eu nessas boas bases acredito muito. Tu entras numa sala, ou as pessoas estão a entrar na sala onde tu estás, e vês aquelas caras fechadas, e estás os primeiros 10 minutos, e toda a gente, não há ninguém a esboçar o mínimo sorriso. Vamos imaginar que circunstâncias dessas já ocorreram. Como é que tu lidas com esse feedback tão duro que estás a receber ali naquele momento e mantens, portanto, com profissionalismo e com entrega, que rotinas ou que práticas é que tu levas a cabo para garantir que consegues dar o melhor de ti, mesmo num contexto tão difícil? Bom, eu gosto do facto de tu ires objetivando as minhas respostas. Então há duas coisas que eu faço muito. Uma é, geralmente as pessoas não entram no setting, eu recebo-as na porta. E geralmente recebo-as com um passou bem, ou com um olá, então eu recebo geralmente as pessoas quase já sempre quebrando o gelo, é isso? Sim, não é uma coisa que eu faça pensar muito, é uma coisa de, se eu vou estar 2 horas com estas pessoas ou 8 horas com estas pessoas, eu quero saber quem são. Outra coisa é aprender os nomes, portanto, quando as cumprimento na porta, explico, sou Edith Amorim, e mais ou menos, não explico o contexto, não é? Só Edith, e pergunto o nome. Então, mais ou menos ali, apanho mais ou menos 50% dos nomes das pessoas que vão estar em sala. Isso é uma das ferramentas que a mim me funciona muito e que é mesmo ter vontade de ver quem é que vem àquele momento em que vamos partilhar. E o segundo é, nos primeiros minutos de formação, para mim é super importante criar um rapport com as pessoas. Então há uma ligação que se cria com os olhos, olhar, com estar presente, com fazer alguma piada, com pedir a alguém para trocar de lugar, se for necessário, mas é muito um tu a tu. Então acho que é tão autêntico que é impossível que as pessoas não sintam que há uma Edith com um Pedro, com uma Ângela, com uma Maria, não é uma formadora com um grupo. Eu acho que é um bocado isso. Muito bem. Edith, entrando se calhar aqui numa outra dimensão da nossa conversa, tu disseste, mais já que uma vez, que tens muitos clientes estrangeiros, empresas estrangeiras. Como é que tu, portuguesa, de repente estás a dar formação a empresas fora de Portugal? Como é que tu consegues isso e como é que isso ocorreu? E como é que isso processa? Eu acho que aqui entra a parte da palavra serendipity. Okay. É mesmo, acho que a vida é toda feita assim de coisas que acontecem sem que a gente saiba como. A primeira razão é que eu vivi bastante tempo fora, eu vivo maioritariamente dentro e fora do país. Então tive 4 anos em Barcelona, portanto a maior parte dos meus clientes é de Barcelona porque passei lá muito tempo, foi lá que me iniciei mais como consultora de empresas. Mas para lá, tu estavas em Barcelona, foste fazer o quê para Barcelona? Fazer um Master em 2007 de grupos de análise e condução. Tens a tua licenciatura aqui em Psicologia, depois foste para lá fazer um Master. Sim, acabei aqui a licenciatura acabei em 2004 e comecei um projeto empreendedor, portanto isto já está desde 2004 a rolar no sangue, que era os Jogos Corpo e Voz, tinha a ver com mais uma vez potenciar o melhor em nós, mas em crianças. Depois trabalhei 2 anos cá e parti para Barcelona, 2 anos e meio. Em Barcelona fiz o Master, fiquei lá 3 anos e meio, quase 4. E aí, mas quando foste para Barcelona já sabias que ias mudar de vida e ias para lá 3 ou 4 anos? Ou foste estudar e era para voltares? Tens noção? É a segunda hipótese. Eu ia para estudar e depois para ver que tal. E depois, eu acho que nunca faço nada para... Eu faço e depois vejo. Acho que nunca há muito esta lógica temporal ou de grandes objetivos, mesmo no nível da minha carreira. Não fazes assim tipo um grande plano? Não. Mas para nada, para coisa nenhuma, não faço planos. Vais andando e vais percebendo o que é que te apetece fazer, é isso? Sim. Okay. A mesma coisa, por exemplo, quando fui para a Suécia, um mês. Aí eu sabia que tinha um prazo de validade, porque tinha a casa lá um mês. E aí foi uma experiência completamente diferente. Na Irlanda eram 3 meses, porque eu também tinha casa lá. Mas depois, como é que eu arranjo clientes nesses sítios? Sei lá, na Irlanda arranjei 2 clientes incríveis, com os quais depois continuei a trabalhar bastante tempo, só porque fui visitar um centro de uma coisa que eu achava bonita. O senhor do centro achou piada aquilo que eu fazia, acabamos em grande conversa e no final ele leva-me à estação, depois de mostrar o centro com todo orgulho, dizer é aqui que trabalhamos, e pronto,
quanto é que tu, assim, porque era na Irlanda, então os carros conduzem-se ao contrário, quanto é que tu levas por dia de formação? Eu tipo, oi? Pronto, e ficamos, além de amigos, ficamos clientes até aos dias de hoje, e a maior parte dos clientes é assim, ou gente que leu uma reportagem minha numa revista que nem sequer tinha nada a ver e acabou por ir à minha página web e contratar-me, são tudo coisas assim, ou gente que veio ver uma conferência minha e me contacta por Facebook, coisas que nunca acontecem, não é? Coisas assim, mas é sempre histórias pessoais, sim. No fundo, a tua forma como, o teu marketing não tem aqui uma dimensão promocional marcada, fazes publicidade paga a alguns, por exemplo? Não. Tentei uma vez um anúncio de Facebook por causa de uma atividade que ia fazer, gastei 5 euros no anúncio de Facebook para ver como é que aquilo funcionava. Consegui pôr aquilo a funcionar, mas não consegui ninguém para a atividade, era um curso que eu ia fazer de qualquer coisa. Absolutamente, quando alguém me convida para dizer, podíamos te convidar para fazer um curso, eu não contem comigo que eu tenho o poder de convocatória de uma baleia morta na praia. Se calhar uma baleia morta na praia tem mais que poder de convocatória. Sim. É mesmo nulo, sim. Portanto, tu vais avançando e porquê foste visitar aquele centro? Estava a perceber isso? Tem sempre muito a ver com, sei lá, vou de bicicleta na rua e digo, olha que coisa engraçada, e entro a ver o que é e de repente estamos a falar com o diretor do centro, ou o diretor da escola, tem sempre muito a ver com coisas desse género, sim. Portanto, Portugal, mas nós estamos a gravar isto no Porto, tu não és do Porto, Eu sou do Porto. És do Porto? Ok. Já me recordei uma coisa. Ok. Portugal, Barcelona, já falaste da Suécia, Irlanda, já agora, já viveste mais ou menos tempo noutros países? O ano passado estava em França. Ok. Quanto tempo o senhor ainda ontem estava em França e agora já estou cá, é basicamente isso. Tive 7 meses em Clermont-Ferrand. Okay. E também foi uma abordagem engraçada de chegar lá a dizer je voudrais un croissant s'il vous plaît, e depois perguntam-te qualquer coisa e tu ficas tipo je voudrais un croissant s'il vous plaît, porque é tudo o que tu sabes, para sair a dar formação em francês. Portanto, foi assim um tempo de imersão muito bom. E mais uma vez, foste com algum propósito muito concreto para a França ou foste enjoy life? Na altura eu precisava de mudar, eu de tempos em tempos preciso mesmo, a Thinking Big exige muita energia, muito foco, muita concentração, e o trabalho de aguentar uma empresa sozinha, não é uma empresa, é uma marca, mas sozinha como empreendedora, para mim é muito duro. Então eu adoro o espaço, lá está os coffees, adoro a rotina que invento cada dia, adoro o facto de poder trabalhar a minha agenda como quero, posso trabalhar às 6 da manhã ou até à meia-noite ou não trabalhar um dia, mas isso consome muita energia e preciso muito de me nutrir de outras coisas. Então às vezes os coffees chegam, outras vezes preciso mesmo de uma coisa completamente diferente. Então faço periodicamente, não pensado nem planeado, faço sabáticas. Às vezes é uma semana ou duas. E deixas tudo e vais para um sítio qualquer e deixas de trabalhar. Pode ser passar, por exemplo, uma semana na Bélgica, porque tenho um amigo que vai sair de casa e tem uma casa fantástica em Bruxelas e diz, olha, o meu apartamento vai estar livre, queres vir? Eu, claro que quero vir. Então uma semana no apartamento dele só a escrever, a ler e a escrever. E naquela semana estou out of office reply nos e-mails e não estou disponível. Ou pode ser na Suécia, fui lavar pratos para um restaurante, por exemplo, aí não podia fazer mais do que lavar pratos porque não falava sueco, não é? Então usava daquelas máquinas para lavar louça, que eu adorava, de uns amigos. Mas espera lá, foste lavar pratos para a Suécia porquê? Na Suécia, porque era onde eu tinha uns amigos que tinham um restaurante muito giro, muito cool, muito interessante, e eu precisava de parar. Perguntei-lhes, olha, vocês não aceitavam? Eu adoro lavar pratos, tenho uma obsessão com lavar pratos. Eu acho que já contei esta história imensas vezes, há imensas gente, mas é que eu acabei a lavar pratos num jantar de Shabbat em Israel, porque era o Shabbat, não se podia trabalhar, eu podia trabalhar porque eu não sou judia, então fui lavar os pratos de 20 pessoas para a cozinha, em modo zen. Portanto, eu tenho uma obsessão com lavar pratos. E o ano passado também precisava de uma sabática, estava mesmo muito cansada, em outubro, e fui para a França, meu companheiro é francês, e fui para a França parar, mas aí era deliberadamente parar, precisava parar assim 2 meses ou 3 para repensar tudo. Continuo a trabalhar na Thinking Big, mas não a dar formação. E aí acabei a fazer a lavar pratos também em alguns lugares, e a lavar porcelana muito chique em salões de chá muito sofisticados, e acabei a servir às mesas, com muito pouco jeito e com pouco vocabulário, não é? A ser altamente gozada às vezes pelos clientes, mas a divertir-me imenso. Mas fazes isso porquê? Já que também não estás a trabalhar, é uma forma de teres um rendimento extra? É só para te meteres ali naquelas culturas? É para teres uma experiência de vida diferente? É o quê? O ano passado deu-me jeito o facto de eu ter feito uma sabática, uma pausa tão grande, dava-me jeito o income, portanto também tinha a questão económica de é ótimo se eu puder continuar a ganhar dinheiro a lavar porcelana. A maior parte das vezes não tem a ver com income, até porque muitas destas atividades não são pagas, lá na Suécia estava de borda, só me davam no apartamento. Tem mesmo a ver com a ideia de experimentar a vida de outros prismas, então não gosto nada, quando eu dizia de sair da zona mais habitual, não é? Quer dizer, o meu dia-a-dia tem a ver com intelectualidade e com pensar e refletir e articular ideias. Portanto, ter uma rotina, onde a minha rotina passa por trabalhar com as mãos,
Se eu fosse boa a moldar barro, se calhar é isso que eu fazia, eu não sou o love. E como é que essas tuas experiências, e às vezes tão inusitadas, acrescentam alguma coisa ou te ajudam no teu trabalho depois mais sério nas empresas? Eu acho que em tudo. Primeiro porque se ganha uma humildade brutal, não é? Sei lá, o ano passado uma das atividades que fazia era babysitting, eu tenho zero jeito para babysitting. Mas acabo por entrar numa rotina, não é? Na casa de outra pessoa, na maneira de fazer de outra pessoa, onde te obrigas obrigatoriamente a questionar um óbvio, não é? A maneira como eu faço não é a maneira como os outros fazem. A maneira como eu penso que é melhor educar as crianças não é a maneira como esta mãe quer que eu eduque a criança dela. Então este reposicionar de tudo, não é? O facto de ser noutras culturas, o facto de ser outro tipo de trabalho, permite uma humildade primeiro, do meu ponto de vista, não é? De Edith, põe-te noutro cavalinho, e depois uma perspectiva muito mais ampla das coisas. Portanto, quando temos aquela discussão em empresa, quando as pessoas dizem, mas isso não é possível, ou isso não se aplica a todos os contextos, aplica. Olha, acredita que eu já estive noutros contextos e aplica. Então é quase uma voz de experiência, não é? Portanto, quando eu vou dar uma formação, não é a Edith teórica, é a Edith com experiência de vida em vários âmbitos, e acho que isso compensa. E tu usas os exemplos para ilustrar e, no fundo, para desarmar as pessoas? Muito. Houve uma apresentação em Amsterdã, no Congresso Europeu de Psicologia Positiva, onde eu apresentava sobre Positive Leadership. Então estava toda a gente lá para ouvir falar sobre Positive Leadership, uma coisa muito séria, E toda a minha apresentação era baseada na experiência que eu tinha tido na Suécia com este chefe sueco do restaurante onde eu tinha trabalhado. E tudo era baseado em como é que ele era líder, não é? O que é que ele tinha de bom, porque é que ele era um bom líder. E era tudo baseado com fotografias dele a lavar pratos, a arranjar o borrego, ou a fazer a salada, não é? Portanto, é real life. Tiveste? É brutal. É brutal porque as pessoas sentem esta autenticidade, não é? Não estou a vender teorias, porque isso podemos comprar um livro que sai mais barato que as minhas formações. E falando nisso, na tua genuinidade, acho que é uma coisa que de facto que te caracteriza, mas até que ponto é que a tua personalidade e a tua genuinidade é o produto que tu vendes? 100%. Ou seja, isto é tu não tens ambição, pergunto, porque decorre desta pergunta, ou da tua resposta, não tens ambição, por exemplo, de teres uma empresa com 50 consultores e criares uma mega organização? Nada. Porque não consegues replicar-te, não é? Não te consegues duplicar. Sim, até porque seria um caos para o mundo, 2 Ediths já seria demasiado. Não, portanto, a tua perspectiva empresarial não tem esse fim de criar uma grande organização que possa crescer? Não. Então o que é que procuras, do ponto de vista enquanto empresária? Acho que a única coisa que eu procuro é ter um trabalho que me permita estar satisfeita com a vida que levo. Pronto, que a minha vida vale a pena. Depois, como na vida a gente tem que fazer coisas, não tenho que fazer, eu não acredito que nós sejamos definidos por aquilo que fazemos, por aquilo que somos. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas, então faço-as e por acaso ganho dinheiro com elas, e ainda bem porque as minhas batatas custam dinheiro. Mas também se eu vivesse numa sociedade de troca, também me dava muito bem a trocar conferências por borrego. Se calhar por borrego não, que eu sou mais tendencialmente vegetariana, mas... Mas por outra coisa qualquer. Agora, zero ambição de escalada, assim, já tenho muita gente a analisar a minha empresa como plano de negócio, etc. Certo. Esquece, eu não quero mais do que aquilo que faço. Até porque, provavelmente, se tivesse uma empresa com pessoas que dependessem de ti, etc., aquelas pausas sabáticas que estavas a referir seriam, pelo menos, talvez mais difíceis, não é? E, portanto, isso tiraria alguma liberdade. Muito bem. Há bocado já percebemos, de alguma forma, como é que tu vais arranjando alguns clientes com aquelas coisas todas que vais fazendo e, portanto, as coisas acabam por acontecer. Eu acho que isso é giro. Mas eu gostava de perceber, se tu chegas a um sítio novo e não tens propriamente uma rede social já estabelecida, como é que tu crias essa rede social, que parece-me é aquilo que depois vai estar na base de alguma maneira da tal serendipity que há de resultar em clientes empresariais, não é? Como é que tu, dá-me lá exemplos de coisas que tu levas a cabo ou práticas que segues para criar essa rede? Boa. Eu gosto muito de pessoas, por natureza. Então, tenho muita curiosidade por pessoas e falo muito facilmente com estranhos. E acho que essas duas coisas, para mim, são fatores não assim muito chatos. Quando eras pequenina, não ouviste aquelas... Como é que é? Não falas com estranhos? Não, eu ouvi, decidi foi ignorar e ter imenso jeito. Eu acho que, mas eu ouvi, cresci aqui neste bairro, até aos 4 anos vivia aqui neste bairro, aqui na cordoaria. Estamos perto dos Clérigos e vivia aqui perto da cordoaria. E minha mãe lembra-se de eu ser muito pequenina e dizer, podemos trazer aqueles meninos da rua para virem brincar cá para cima, não é? Vivemos no quarto andar. E era gente que vivia aqui na Rua dos Caldeireiros, que não era na altura uma zona assim propriamente muito... Minha mãe, como é que eu explico? Esta criatura de 4 anos, que não vamos trazer os meninos que vivem... Mas não foi bem sucedida.
Foi, acabamos por levar por acaso. Depois ela não foi bem sucedida também? Ela não. A tentar educar-te dessa forma, não é? Mas tem muito a ver com isto, muito a ver com eu gosto de pessoas e acho que tem um faro muito bom para, um amigo meu brasileiro diz, Ana, você tem talento para garimpar pessoas boas. Eu acredito 100% nisto, eu tenho um bom feeling para as pessoas. Há bocado perguntavas, não te zangas? Então não zango, tenho um mau feitio desgraçado, mas também tem esta característica de sentes quando há alguém com quem pode haver uma coisa bonita a acontecer, boa conversa. Então acontece sempre isto de, em cafés, vou ao cinema, ao senhor do lado e acabamos a dizer, está bonito o filme, não está? Tá, e acabamos a almoçar juntos, por exemplo, eu em Clermont-Ferrand cheguei, a única pessoa que eu conhecia era o meu companheiro, e saí de lá assim com uma rede de amigos a quem chamo irmãos, que nos contactamos imenso, vamos passar férias juntos em 7 meses. Os meus grandes clientes em Clermont-Ferrand foram feitos com base ou em pessoas que eu conheci num café porque eu estava a trabalhar e metemos conversa e de repente o marido trabalha na mesma área e de repente por acaso o marido só tem uma grande empresa e por acaso o marido está a precisar de alguém daquela área. E é o mundo a trabalhar para que isso aconteça, achas que é isso? Sim. E é a disponibilidade, eu acho que nunca sinto que tenho nada a perder. Uma das coisas que, por exemplo, que me perguntavas antes, eu não tenho medo, esta história de ser escalável, não é? Muita gente me pergunta, mas a Thinking Big és tu, não é? É assim um bocado redutor. Sim, mas é verdade que quando as pessoas contratam uma edit para fazer aquilo que fazem, porque eu não sou muito melhor, aliás, nem sou muito melhor, nem sou melhor de todo que muitos outros consultores a fazerem psicologia positiva e criatividade, que é as minhas áreas. Há gente muito melhor. Agora, edits efetivamente só há umas, quando as pessoas querem criatividade, psicologia positiva, desta forma, falam à edit. E, por exemplo, em Clermont-Ferrand, uma das coisas que eu fiz também sou muito boa a pôr gente em contacto. Boa porque acontece, e a perceber pontos e dizer denominador comum, não é? Acho que joguei demasiado aquele jogo não sei se vocês se lembram quando éramos pequeninos, de encontrar a carta da banana e a carta da banana e estão todas viradas de cabeça para baixo. Eu acho que joguei demasiado a isso, tipo, esta e esta encaixam aqui. Eu perco sempre com a minha sobrinha. Pronto. Então já está explicado, a tua sobrinha vai ser uma empreendedora e tu provavelmente, agora tu também és, lá foi a minha teoria, esquece. Então em Clermont-Ferrand, por exemplo, aconteceu que eu queria uma coisa que se chamava encontros criativos, onde eu pus em contacto as pessoas que ia conhecendo. Então criava uma vez por semana, de 15 em 15 dias, criava um encontro entre essas pessoas todas. E a ideia era elas conhecerem-se, porque eu achava que esta pessoa era boa, aquela pessoa era interessante. Mas como é que eram esses encontros? Eram tipo em algum café, coisa do género? Era num espaço de coworking. Uma espécie de tertúlia? Era uma espécie de tertúlia em que eu animava através de dinâmicas de grupo que utilizo também no meu trabalho. Aquilo era gratuito para toda a gente, só tínhamos era que levar queijo e pão. Óbvio, estávamos em França, não é? Ninguém ia prescindir da baguete e do fromage. E acabávamos todos a comer e a conversar, e a ideia era só conhecerem-se através de uma maneira muito informal. Neste momento, foi assim que eu conheci uma das principais... Meetup ou assim, na altura, eu divulgava junto das pessoas que conhecia, convidava-as a que elas convidassem outras pessoas, e o próprio espaço de coworking também anunciava isso como uma atividade do espaço de coworking, gratuita. E neste momento é uma atividade que eu já saí em junho e a atividade continua pelas mãos de outras pessoas a reunir 20 pessoas. Sim, é muito curioso. E aqui no Porto, fizeste alguma coisa diferente? Fiz uma coisa desse género também, de juntar todas as boas, eu chamava-lhe o encontro das boas pessoas. E era isso, era num café aqui do Porto, no Espiga, nos reuníamos pessoas que eu achava boa, tipo este e esta. E encontramos todos, faço-os conhecerem-se, passamos um bom tempo juntos e a ideia depois é que se criem colaborações, ou artísticas, ou às vezes eu preciso de alguém para me ajudar com o meu pai, quem a conhece, outras vezes eu preciso de alguém para ilustrar o meu livro. É tudo assim mais ondas, não é? De gente que escreve e faz fotografia e pinta e faz música. Tu, para além disso, tens uma atividade curiosa que mete dança. Queres explicar-nos o que é isso exatamente? O curioso é para não dizer outra coisa qualquer mais descritiva. Para ser eufemístico. Então, eu dou aulas de contacto e improvisação há 2 anos e meio, quase. E isto vem por... A contacto e improvisação é uma disciplina da dança, também tem pinceladas de artes marciais. É uma coisa séria, mais uma vez, ainda que a descrição não o seja. Eu convido a quem tiver curiosidade para ir ver o que é contacto e improvisação, contact improvisation. Então, a ideia muito básica disto é... Eu danço contacto e improvisação desde que cheguei a Barcelona. Em Barcelona, sim. 2007, 2008 comecei a dançar. E comecei a ter aulas e depois a fazer jams. E a parte bonita disto é que é uma forma de dança muito espontânea, em que não há propriamente passos muito concretos, há só uma forma estruturada de fazer as coisas. É um bocadinho como uma psicologia positiva. Há estruturas claras e depois com aquilo tu compões com a improvisação. E isto dá um prazer muito bom, é uma coisa muito fácil de dançar, não precisamos de passos muito concretos, então é uma coisa que existe em todo o mundo. Então existem jams globais. Então quando eu ia para Nova Iorque, procurava onde é que há a jam de Nova Iorque, de contacto e improvisação, ia à jam, encontrava outras pessoas que dançava, ficava toda contente e vinha embora. Mas explica-me lá, porque eu nunca vi. O que é o contacto e improvisação? Tenho que ir a uma das tuas aulas. Jam.
Mas há tipo passos que são pré-definidos, como há numa dança clássica qualquer, ou é uma coisa em que cada um se expressa como bem lhe apetece em cada instante? Como é que isso funciona? A premissa base são dois corpos que se encontram, geralmente dança só a dois ou a mais, mas há sempre dois, em que se encontram, portanto há contacto físico, obrigatoriamente, e que se baseia no peso, portanto eu tenho que dar o meu peso ao outro, confiar o peso do meu corpo ao outro e o outro dá o peso do seu corpo ao meu. Em várias partes, portanto pode ser uma cabeça com umas costas, pode ser um braço com uma perna, dança-se em vários níveis, portanto podemos estar no chão e eu a fazer algum apoio sobre a outra pessoa e a outra pessoa a dar-me o seu apoio também. Tem a premissa da confiança, portanto, se eu não confiar o peso do meu corpo ao outro, não funciona. E depois chama-se improvisação, porque o movimento é todo improvisado. Portanto, eu posso estar a mexer o meu braço, há um outro braço ou uma cabeça em contacto com o meu e vamos deixando que os movimentos se desenvolvam com esse improvisar. Portanto, cada par, ou 3 pessoas, ou 4 que seja, cada grupo há de haver uma música qualquer e vai inventando em cada instante, é isso? Sim, portanto, não há muitas vezes nem há música. Uma coreografia. Nada. Ok, ao mesmo não há música, muitas vezes há, por exemplo, músicos ao vivo a tocar, sei lá, didgeridoo, outras vezes há músicos a fazerem música, mais convencional, outras vezes há silêncio, outras vezes há um zafir, e a ideia é que se improvisa a partir do sentir de cada um e da escuta de cada um. Portanto, qual é o transfer disso, dessa prática, para outras dimensões da tua vida? Consegues... É toda. É toda. Como assim? Eu acho que a minha vida é contacto e improvisação pura. Mas ao mesmo tempo é algo que se vai treinando, é isso? Improvisas, mas o treino permite improvisar melhor? O treino, definitivamente, mais que nada, o treino permite-te ouvir-te melhor, conhecer melhor os limites do teu próprio corpo e do teu conforto e ao outro. Então aprendes a ouvir muito mais o outro e aprendes a ouvir-te muito mais a ti. Não é? A princípio, quando começas a dançar, há muito de ego lá posto, de será que se calhar estou a dar peso demais, este não está a dar peso nenhum, há muito julgamento, esta pessoa cheira mal, não é? Estamos muito perto, há muito este julgamento, não é? Se fôssemos bonecos animados, havia sempre bolinhas a sair de este não sei quê, aquela dança melhor. Então, a princípio há muito disto. Depois há milhões de coisas que florescem, por isso as aulas que eu comecei a dar cá no Porto chamam-se Contacto, Improvisação e Psicologia Positiva, porque o que eu faço é, eu organizo as sessões, e só para explicar porque é que eu estou a dar dança, uma psicóloga da dança, eu quando cheguei ao Porto tive muita vontade de voltar a dançar, e aqui não havia ainda jams, então eu pensei, bem, se eu explicar como é que isto se dança a outras pessoas, depois elas podem dançar comigo, então comecei a dar aulas para ensinar meninos a dançarem, para depois ter meninos e meninas para dançar comigo. Qual é o balanço? É incrível, em 2 anos e meio temos mais de 200 e tal pessoas no grupo e dessas 200 e tal pessoas, mais de 150 já passaram pelas aulas, pelas sessões, que não são aulas. E são coisas assim muito profundas em que toda a gente leva, isto é uma imersão no eu. E cada sessão é assim uma experiência muito bonita, muito de encontro, não é? E é muito inusual porque de repente estão muitos desconhecidos a tocarem-se muito perto e a improvisar movimento uns com os outros. Eu imagino qual seja a percepção. Mas pronto, só para dizer que transposto para a vida real é muito aprender a ouvir o outro, aprender a não julgar o outro e tentar aprender a não se julgar a si. Não é? A pegar nestes balões e dizer, let it go, deixa ir, ver o que é que acontece no contacto com o outro. E é um processo, imagino eu. Sempre. Quantas aulas em média que tu achas que é preciso? Isto é o meu lado analítico. Para alguém entrar num flow e, portanto, ou é na primeira aula ou depende imenso das pessoas, há imensa variabilidade, porque eu estou-me a imaginar uma coisa dessas e estou a imaginar que não é confortável. Como é que isso se processa? Como é que uma pessoa que não tem essa prática de repente se deixa ir com essas variáveis todas da confiança, de não ter medo do ridículo, essas coisas todas, não julgar, para atingir um nível adequado, como se fosse uma arte marcial, não é? Quanto é que achas que demora? Não arriscas nenhum número, não é? Não é impossível, depende muito do ponto de partida de cada pessoa. Há gente que já tem um grande arcabouço pessoal, há gente que não. A gente tem muita abertura, a gente tem pouca. No fundo, é a tua forma simpática de dizer tu para aí 50 aulas, não é? Por exemplo. Ok. Uma coisa que eu acho muito importante é que cada sessão é uma experiência. Então depende mesmo do momento. Eu já danço há muitos anos e há sessões em que são absolutamente nulas para mim, porque não estou no mood, no momento. Sim, mas o objetivo nunca é chegar a lado nenhum. É mais uma vez também, por isso é que se adapta muito à minha vida. É o processo. Muito bem. E Vitor, onde é que as pessoas podem, quem nos vai estar a ver, onde é que podem saber mais sobre ti, sobre a tua empresa, sobre eventualmente até este grupo de dança? Onde é que as pessoas podem descobrir? Acho que o mais fácil é sempre o site, não é? www.thinking-normalbig.com, pensandogrande.com. Isto é o mais fácil.
Depois há as redes sociais. Os seus contactos e, portanto, sim. as pessoas podem inclusive contactar. o telefone, podes me ligar se quiser, para combinar um coffees. Essa é a parte sempre mais fácil. Depois há as redes sociais, tipo eu agora no Instagram desde há 1 ano e meio ou 2 comecei a achar piada a usar as imagens como quase um relato do dia, então não é uma conta pessoal, é uma conta da Thinking Big, onde estão os coffees, onde estão... E é também Thinking Big no Instagram? É só Thinking Big. Okay. Para saber coisas das aulas de contacto e improvisação, como não estão ligadas de maneira nenhuma à Thinking Big, é mesmo pôr-se no grupo do Facebook ou contactar-me e perguntar-me, olha Edith, quando é que se fazem as sessões? Okay. É mais isso, sim. Mas é tudo muito informal, portanto está tudo sempre à distância de um e-mail ou de uma mensagem de Facebook. Perfeito. Edith, alguma sugestão mais, algum tema mais queiras aqui partilhar ou no fundo desafiar também se calhar quem nos vai ver depois? Para fazermos aqui enfim, para chegarmos aqui ao fim da nossa conversa, alguma coisa queiras desafiar quem nos ver quem nos vir, ou alguma coisa que tu queiras ainda dizer mais que seja importante? Relevante. Partilhar. Não sei, acho que a palavra, agora quando estás a perguntar alguma coisa que me queres dizer mais, acho que a palavra que me veio, não sei porquê, nem sei porque é que esta tem que ser o final, seria a palavra confiar. Eu acho que agora, não é? Nesta conversa, estava a pensar, tudo se baseia na confiança, não é? Eu confiei em ti para fazermos esta entrevista, tu confiaste que eu poderia ter alguma coisa interessante para dizer, nesta altura algumas pessoas a dizer confiou mal o senhor. Nós estamos neste espaço porque o Luís Batista do Yoga sobre o Porto confiou este espaço nas nossas mãos para fazermos entrevista. Eu tenho clientes porque confiei em algumas pessoas, na maior parte delas. Portanto, eu acho que esta mensagem que hoje está a cair um bocadinho, não sei se está a cair, se não está a cair, pronto, mas que vale sempre a pena reforçar, acho que confiar vale a pena. Muito bem, acho que é uma excelente forma de terminarmos esta conversa. Vamos confiar que o André Barbosa vai conseguir recolher e editar bem esta nossa conversa, por falar em confiança, não é? E muito obrigado pela sua atenção, por estar aí até este momento. Eu acho que se chegou até aqui não merece um aplauso especial, confesso-lhe, porque acho que a conversa com a Edith foi francamente interessante e, portanto, cheia de coisas úteis que pode levar para a sua vida, mas revela seguramente alguém que quer evoluir e que quer aprender e, portanto, muito obrigado. Marcamos encontro numa próxima conversa. Já sabe, www.empreendedores.pt. Sugiro-lhe que subscreva a nossa newsletter. É a forma de nós mais facilmente lhe darmos informações sobre aquilo que andamos a fazer. Também pode seguir-nos no Facebook e no Instagram. Bons negócios, até uma próxima.